Shalom, amigos internautas, shalom para o Rabino Shai, sua esposa, Ravera Malca, todos os líderes presentes nessa sala, conhecida como Sinagoga Virtual, Talmidei e Torá. Sejam todos bem-vindos. Hoje, 14 de Tammuz, do ano 5786 e 28 de junho de 2026. Para achar que iremos estudar a partir de agora é Pinhá, ou Finéia, com leitura integral no livro de Números, capítulo 25, verso 10, e vai até o capítulo 30, verso 1. Posições para hoje, temos aí a primeira e a segunda aliá. A primeira aliá encontra-se no mesmo livro, no mesmo capítulo 25, verso 10, e vai até o capítulo 26, verso 4. Já a segunda aliá prossegue no capítulo 26, verso 5, e vai até o versículo 51, fica a critério aí do nosso amado Rosh Hashanah. Temos também algumas leituras adicionais, como a Haftarah, que está baseada no profeta Jeremias, capítulo 1, verso 1, e vai até o capítulo 2, verso 3. E na Brit Hadashah, Aliança Renovada, primeiro Coríntios, primeira carta, né, aos Coríntios, o capítulo 5, verso 1, até o versículo 13. Rosh Hashanah, nosso amado cooperador de hoje, já está presente, e a partir de agora está com a palavra Shalom, que o Eterno abençoe. Shalom, meus amados, na pessoa do Rosh Shalom, quero cumprimentar a todos que estão aí na sala, dizer que é um privilégio muito grande podermos estar juntos novamente, e já um bom tempo, todas as semanas estamos aqui juntos, e quando nós faltamos um dia, parece que fica um vazio. Um abraço para todos aí. Bom, nós estamos na Parashat Pinhas, ou Pinhas, é a 41ª ali para a Parashot do ano, né? Estamos terminando, né? Estamos terminando, olha só. E lamento aí não ter a minha imagem, mas até é bom, porque aí você não vê quanto eu sou feio, né? Tá beleza aí. Mas eu vou fazer a leitura da primeira aliá, que diz assim: E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Pinehas, filho de Elazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, ao levar a minha vingança entre eles, e assim não consumi os filhos de Israel com a minha ira. Portanto, dize: Eis que lhe dou a minha aliança de paz, e será para ele, para a sua descendência depois dele, uma aliança de sacerdócio perpétuo, porque zelou por seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do homem de Israel ferido, que foi ferido com a medianita, era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa do pai dos simeonitas. E o nome da mulher ferida era Cosbi, a medianita, filha de Sur, cabeça do povo, de uma casa de pai em Midian. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Afligireis os medianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram com seus ardis, com que vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do príncipe dos medianitas, irmã deles, ferida no dia da mortandade no caso de Peor. E foi depois da mortandade, falou o Eterno a Moshe e a Elazar, filho de Arão, sacerdote, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação do filhos de Israel, da idade de 20 anos em diante, pela casa de seus pais, de todo aquele que ingressar no exército de Israel. E falaram Moshe e Elazar, o sacerdote, com eles, nas planícies de Moabe, à margem do Jordão, à altura de Jericó. E o censo será da idade de 20 anos em diante, como ordenou o Eterno a Moshe e os filhos de Israel, aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ok? Essa é a primeira aliá.
Nós observamos, meus amados, que na paraxá anterior, da semana que se findou, nós vimos aí um caso da mortandade dos filhos de Israel pela praga que o Eterno enviou por causa dessa questão que Pinehas aplacou com a sua agilidade. Vamos dizer assim, que ele agiu no momento certo e a praga aplacou. E a intenção, o propósito de Hashem, nosso Deus, era exterminar, como sempre ele havia vindo falando, de exterminar aqueles que se levantaram contra Moshe, levantaram contra Arão e teimaram contra o Eterno 10 vezes. Isso é muito interessante. Então, vejam bem que na paraxá anterior, a praga dissipou 24 mil pessoas. 24 mil pessoas. Não foi pouca gente. É uma cidade, né? No nosso país tem cidade que tem 2 mil habitantes, era mais do que uma cidade. 24 mil pessoas. Bem, por que disso? O Bila, Balaão não conseguiu, com Balaque, amaldiçoar o povo. Não conseguiram. Mas conseguiu, com seus ardis, fazer com que o povo de Israel, nosso povo, desobedecesse às leis do Eterno, os mandamentos do Eterno. E isto veio causar esta mortandade. Eu quero crer, meus amados, não estou afirmando que seja, que nessa mortandade morreram aqueles homens que saíram do Egito acima de 20 anos, ou de 20 anos em diante. Porque logo na sequência aqui, tem um censo das pessoas de 20 anos para cima. Então, como o Eterno prometeu que aquele povo que se levantou contra Deus, contra Moshe, contra Arão, contra o próprio Eterno, não acreditaram, não confiaram nas promessas, e o Eterno prometeu que eles não entrariam na terra de Canaã, e aqui surge o novo censo, dos de 20 anos em diante, para que esse novo censo seria daqueles que iriam e foi os que entraram na terra, com exceção dos que saíram do Egito, Josué e Caleb. Eles entraram, como todos nós sabemos. E esta coragem de Pinehas, do Shimordehai, você vai falar já, essa coragem de Pinehas, essa ação de Pinehas, às vezes é o que falta nos nossos dias. Homens de coragem, homens capazes, homens que defendem a causa, homens que levanta corajosamente e faz aquilo que tem aí um internauta nosso aqui, Rinene. Eis-me aqui, pronto para a batalha, pronto para fazer acontecer. Eu não estou dizendo que aqui é para nós levantarmos e sair batendo, matando. Não é o caso. Mas defender a causa com dignidade, com amor e zelarmos pela causa, assim como Pinehas zelou pelo seu Deus ou pelo nosso Deus. Certo? Doshi Mordecai, o senhor está com a palavra, tá bom? Eu só digo que o seu microfone está desligado. Aí. Shalom, shalom. Muita Shalom. vontade sua, Kidmo, mas foi surpresa aí você me passar a oportunidade. Eu quero ouvir você hoje. Ah, é? Quero ouvir você hoje, todos nós. Mas sua introdução foi espetacular, né? E não tinha outro para fazer, né? O serviço ali, porque 24 mil, como você repetiu ali, né? Bem no princípio da porção ali, e um corajoso se levantar, e ainda mais que ele é considerado um patinho feio no meio dos israelitas, né? Todos sabem disso, que ele, na verdade, ele não tinha uma descendência, ele tinha uma meia descendência, né? Judaica, né? E
E então ele foi o mais destemido no momento da ira do Eterno, e ele não pensou duas vezes. Quantas vezes tem algo para se fazer e que está acontecendo algo ao nosso redor e ninguém faz nada? Aí você olha para os lados, é você mesmo. Não tem outro, é você mesmo. E às vezes a missão é tua mesmo. Às vezes a gente não pode nem estar pondo culpa em quem está ao nosso redor. É porque às vezes a missão é sua mesmo, de você pegar e tomar frente. Se não for agora, quando será? Não tem os ditados dos nossos sábios? Né? E se eu não for, quem irá por mim? Um outro ditado judaico. Né? Isso aí permeia no nosso meio para sempre, né, Pinehas? Permeia. Então, nós temos que tirar exemplo deste sábio guerreiro, né? Porque sempre se diz às vezes que o povo de Israel é guerreiro e coisa e tal, né? Mas o Eterno é Adonai de Sevaot, é o Deus dos exércitos, aquele que estiver atacando a unção ali da menina dos olhos de Deus ali, e estiver ameaçando qualquer ameaça que for se aproximar das meninas dos olhos de Deus, que é o povo de Israel, né, que vá ferir lá Abraão, Isaac e Jacó, Deus é Deus de guerra. Então, o nosso povo, até o dia de hoje, ele é odiado porque ele é o único povo, não tem outro povo. Tem Israel e as demais nações. Isso não existe uma coisa para se contestar contra. Em Abraão, todas as nações serão benditas na terra, mas em qualquer lugar, um anjo vai lá batendo as asinhas e se assenta sobre um telhado, e uma pessoa lá põe uma placa de igreja e ali ele começa a sua teologia ali. Não é assim. Quem quiser realmente, né, ser parte de Israel tem que ingressar nesse exército e tem que andar junto. E tem que fazer e cumprir as obras de Deus, os mandamentos de Deus. Qualquer coisa que ferir será ameaça e Deus ele vai realmente fazer com que a obra dele não pare, siga. E ali Pinehas realmente ele ficou marcado e ele recebeu um lugar muito especial a partir de então, né? Um homem que representou Deus, né? Aquele momento de grande desgraça, né? Nós podemos até lembrar que esse momento que Israel estava vivendo ali é o presente século que nós estamos vivendo. Porque toda aquela desgraça ali, se a gente for falar ali, o que realmente estava acontecendo foi que Balaque colocou mulheres sedutoras na beira do caminho ali, na passagem de Israel ali, e o povo de Israel não tinha outra forma de eles amaldiçoar Israel, eles seduziram então Israel. Né? Então nós podemos dizer que isto é o nosso presente século hoje, porque isso está repleto nos nossos dias. E isso tem levado muitos. O sábio falou certa vez, né? E esse sábio é Shaul Hachalia, apóstolo Paulo, ele disse que encontrou, né, algo que amargava mais do que a morte. O que pode amargar mais do que a morte, meus amigos da sala? Será que tem alguma coisa que amarga mais do que a morte? No pensamento de vocês, né? É o pecado? Não. É o pecado? Sei. Olha, o pecado é a consequência, né? O pecado é a consequência. Mas o que Shaul Hachalia falou, me corrija aí se foi o Shaul Hachalia ou se foi o sábio Salomão, ele falou que é a mulher como é que se diz, as rameiras, né? Salomão. As senhoras da vida, né? Infelizmente, elas têm um laço muito forte, né, para fazer com que o homem tombe, né? Sabendo nós que a mulher ela é a peça mais importante dentro de um lar, né, que corresponde à salvação
até das vezes do próprio homem, e a salvação até da própria família, que mantém, né, o Shalom Bait, a paz no lar, né? Ela é responsável por tudo isso, porque o pai vai para o serviço, determina e ela fica ali assegurando as ordenanças do pai. Então ela é responsável. Se nós olhar para lá no Egito, as mulheres foram responsáveis também pela formação de todo Israel ali, né? E a salvação e o crescimento do povo de Israel. Mas o lado negativo foi aonde o sábio se referiu, que é algo que amarga mais do que a morte, porque faz com que o homem tombe, né? Vocês podem ver, nenhuma maldição, nenhuma tentativa conseguiram se aproximar para tirar o brilho de Israel, tirar o tapete de Israel, né? Não caiu nenhuma saraiva de fogo sobre as tendas de Israel, não veio nenhuma tempestade contra Israel, né? Enquanto eles estavam todos ali organizados com suas tendas maravilhosas ali, né? Quão belas são as tuas tendas, Israel, né? Enquanto eles estavam ali daquele jeito organizado, o Eterno se agradava, né? Eu posso até fazer aqui um midrash bem rapidinho para nós elucidar, né? Um midrash da seguinte forma: Balaão mandou Balaque fazer os 7 altares e disse: tu fica aqui de pé que eu vou falar com o Eterno, ver o que ele me diz. Então, daí, são minhas palavras aqui, né? Vamos fazer uma montagem aqui rapidinha. E daí ele foi consultar Hashem. E Hashem disse: tu vai chegar lá e profere as seguintes palavras. Mas tu vai lá e profere as seguintes palavras. Sabe o que eu vou ficar fazendo aqui, Balaão? O Eterno falando, né? Sabe o que eu vou ficar aqui em cima do monte, Balaão? Eu vou ficar aqui contemplando as tendas maravilhosas do meu povo. E tu vai lá, leva essa mensagem para o pagão lá, tá? Porque eu não vou lá, né? Então, é um pensamento, assim, Deus não ia sair de um lugar tão especial que ele estava vendo ali, naquele momento, né? Quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, né? Que organização, quando o povo de Deus anda nos seus caminhos. Eu era jovem, meus irmãos, eu era jovem, muito, muito jovem, e eu tinha a minha vida um pouco meio tímida, assim, sabe? Nunca fui muito de andar para lá e para cá, sabe? Sempre fui um pouco reservado. E uma irmã minha, ela me via eu um pouco solitário, sabe? E essa palavra, eu quero falar essa palavra para os jovens também da sala, entende? Então eu era um pouco solitário e eu era muito reservado, um pouco reservado. Tinha meus amigos vinham na minha casa, né? A gente brincava sempre com muitos amigos na minha casa. E a minha irmã me via assim, parece um pouco solitário. Sabe o que ela me disse? Ô meu maninho, guarda isso para ti, meu maninho, porque está escrito que Deus é amor. Quando ela me disse essa palavra, tocou muito forte no meu coração. Se Deus é amor, quer dizer que Deus ele pode suprir qualquer falta no coração de um jovem, até que ele se forme, se torne maduro, até que Deus prepare a sua companheira de forma pura, sem precisar fazer loucura, sem precisar ficar correndo atrás daquilo que Deus não se agrada, experimentando aqui, experimentando ali, não deu certo aqui, não deu certo lá, quem sabe começa a dar, né? Provérbios 19, verso 4, diz que a fazenda e a herança vêm dos pais, mas a mulher prudente vem do eterno, não vem lá do mundo, não. Não precisa ficarem abrasados, achando que vão ficar solteirões aí, porque a menina e o menino de cada um, seu par, está guardado dentro da congregação ali. Deus está preparando para você isso aí, tá? A sua companheira, o seu companheiro, virá do eterno, de uma família judaica. Se você crê, você vai esperar bem tranquilinho, servindo ao eterno, usando os teus membros como instrumentos de justiça para Deus, sendo auxiliar de Deus na congregação. É tocando uma música, é sendo um professor das crianças, é levando uma água para o líder, é auxiliando o líder no que pode. É isso o trabalho de um jovem. Quase todos os profetas e Shalhim começaram a sua história muito novinho, de berço eles começaram dentro a sua história espiritual com Deus.
muito novinho. Então, nós não estamos perdendo nosso tempo. Você, jovem, ou pequeno jovem, né, ainda adolescentes, vocês não estão perdendo o tempo de vocês, vocês estão crescendo espiritualmente a sua vida para ser um grande homem, uma grande mulher para Deus, né? E assim acontecerá. Essa semana, a minha netinha, muito pequenininha, né, ela fala que ela reza para o Deus, né? Ela ainda é muito pequenininha, a expressão dela é muito fraca ainda. Então, ela estava com muito medo de trocar de colégio, porque ela gostava muito da professora e coisa e tal. Daí a minha filha disse: por que tu não reza para o Deus que tu fala, então? Para o Deus que a mãe serve? Daí ela pegou, ela tem 7 aninhos, 8 aninhos, uma coisa assim. Eu não sei se ela tem bem essa idade, estou bem enganado. Eu tenho muito neto, já até perdi a idade deles. O Tião tá rindo aí, que ele me podou, né, nos netos já, né? O Pinehas, né? Então a minha netinha foi no quarto e rezou para o Deus. E sabe o que aconteceu? Não trocaram ela de colégio. Daí ela disse: mãe, eu fui para o colégio e deu certo, mãe, não me trocaram de colégio porque eu rezei para o Deus. É. Então, às vezes, a experiência com o nosso Deus começa muito cedo, né? Mas tem que ter um pai responsável, tem que ter uma mãe responsável ali que incentive isso, né? Para que no futuro a criança não se perca, não é mesmo, meus irmãos? Ô, Orochi Nakidimo, você me pegou de surpresa e eu quero ouvir as suas palavras, tá? Mas fica aqui o conselho para os nossos jovens queridos aí, que vocês serão muito bem-sucedidos, muito bem encaminhados. Aí como é que está aqui o nosso querido pequenininho aqui, que estava doentinho esses dias? Como é que é o nome dele? Esse É menino que o aparece Calebinho. aqui, o Calebinho. Calebinho. E esses outros jovens aí, o Israel que eu estou vendo, tantos outros jovens que estão na sala aí. Aplique, invista toda a sua energia, aplique para as coisas do eterno, porque serão grandes sábios e serão muito prósperos também na sua vida. Podem ter certeza disso. Deus os encaminhará para uma boa vida, com certeza. Shalom, shalom, passo para o Oshnakidin. Ok, Rocha, eu fiquei feliz com as suas palavras aí, mas eu gostaria até de reforçar o que o senhor disse aí, que a mulher judia lá no Egito, ela preservou a família, e você comentou aí que a Hashem ficava lá no monte, o Bila lá com seu Balaque para lá, contemplando a tenda do nosso povo, as tendas do nosso povo, mas eu quero dizer, como o senhor falou que os acontecimentos daquele tempo está bem patente nos nossos dias hoje, eu quero falar com as nossas sacerdotes aqui que estão aqui na sala. Que vocês, amadas, na sua cidade, é que faz a sua tenda ser linda. É vocês que faz a tenda da sua casa ser linda, onde nós vivemos. Por quê? Porque o Eterno nos chamou para ser um povo diferente. E essa diferença, ela precisa existir. O Rocha comentou aí a respeito da situação do mundo hoje, mas eu quero dizer para os nossos amados que nós, aqui dentro, a Torá, meus amados, a Torá, quando o Eterno estava falando com Moshe Rabbeinu, falar para o povo, estava falando com o povo eleito, não era com outro povo. A Torá foi dada para o povo de Israel, para o nosso povo. Hoje, o mundo está cheio de Bíblias, a gente sabe disso. De onde surgiu as Bíblias? De onde? Traduzida pela Torá. Aí veio tantos tradutores que traduziram alguma coisa, ou muitas coisas. Não sabemos se foi intencionalmente, de que forma foi, que não é compatível com muita coisa da Torá, mas o mundo tem Bíblia hoje porque o Eterno deu para o nosso povo no Monte Sinai. E do Monte Sinai surgiu todas as escrituras depois. Então, quando Moisés estava falando para o povo, não era para o mundo gentil, estava falando para o povo que saiu do Egito, e não para outro povo. E nós encontramos aqui que as nações que existiam da época, que foram inimigas do nosso povo, e inimiga para acabar, sim, para destruir nosso povo, para não sobrar nada. Um dos casos é o que nós estamos vivenciando na Paraxá
da semana anterior, e com esta. Surge, então, Pinehas, um jovem, como o Dr. Mordaia comentou, quase que sem uma descendência, ele não era chefe de, de família, ele não era um príncipe, mas herdou o sacerdócio por causa da sua dinâmica, sua coragem. Quando acontece com os Inca, com a Cosbi, vem, passa entre o povo e vai para a sua tenda, o que Moshe e Arão poderiam fazer? Ficaram quase que inertes. Pinehas, se ele estava encheu de fúria, não sabemos. Se ele se enraivou, não sabemos. Qual foi o que levou ele a fazer aquilo? Até que ele pegou a sua espada e foi lá, cravou a espada em ambos. O que aconteceu? Aplacou a ira de Deus. E aí a gente viu o quão importante é uma ação de uma pessoa que defende a causa, que luta pela causa, que não se entrega facilmente, mas que preserva, que tem zelo de Deus, o que está escrito aqui logo no princípio. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Pinehas, filho de Eleazar, o filho de Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel. Então o Eterno estava irado. Imagina, meus irmãos, a expressão o Eterno irado. Imaginou o Eterno irar com a gente, com um de nós? O que será de nós? Se não a misericórdia de Hashem? A misericórdia do Eterno, disse o profeta, eu não me lembro se é o profeta Elias, não me lembro qual dos profetas, as misericórdias do Eterno são a causa de estarmos vivos. Nós não somos merecedores das bênçãos do Eterno, não somos merecedores. É misericórdia, sim. E aí, ele continua dizendo: ao levar a minha vingança entre eles, assim não consumir. A intenção do Eterno era consumir todo o povo naquele momento. Talvez sobraria, hoje acharam, somente Moshe, porque o Eterno tinha propósito de fazer de Moshe uma nova nação, um novo povo, mais forte. Mas uma ação de um homem temente a Deus, que zelou pelo seu Deus, o que está escrito aqui no verso 13, né? Que zelou pelo seu Deus, matando aqueles ímpios, aquele ímpio, o Zinri, era um homem de renome, homem das alturas, né? de confiança, fez uma bárbara desta, e quando o Pinhas mata esses dois, a Torá diz que ele fez expiação pelo povo e aplacou a ira. Então, uma ação de um servo de Deus para intervir a favor de uma situação que é para o bem da família, o Eterno se agrada disso. É preciso que tenha coragem. Mas é preciso que quem vai tomar uma atitude dessa seja temente a Deus. Verdade, Tenha temor de Deus. Que guarde os mandamentos de Deus, porque senão também o sacrifício não é aceito. Diga, Rosh Shalom. É pura verdade. Temos que denunciar. O tempo de Pinhal já acabou, mas ele nos ensina com a sua coragem, devemos denunciar. Se Exatamente. faz parte do nosso povo, queremos bem de todo, então quando aparecer algo na nossa frente, e temos certeza que é algo que vai levar destruição para a comunidade, com certeza, vai contaminar, temos que denunciar. Mas não podemos denunciar qualquer um. Temos que procurar a liderança maior, ou o seu líder, e conversar com ele o assunto que possa estar acontecendo, para que isso não venha a render, né? E aí acontece que o líder é o último a saber das coisas e as pessoas querem que resolva, quando ele é o último a saber. Então, você tem certeza, denuncia logo. Pinhá teve certeza do que estava fazendo. Ele cortou logo o mal pela raiz. Não é isso, Roxo Naquilo? Sim, eu vi aí uma postagem aí, do Xanuti, denunciar no grupo. Não pode denunciar no grupo. De Não, no jeito grupo nenhum. não. Eu acabei de Para o falar. líder. Eu acabei de falar aqui. Não é todo Olha, mundo. nem de tudo a comunidade precisa saber, nem de tudo. Exatamente. A causa é para a liderança.
certo? Mas hoje Shalom já é praticamente 10 para as 9, Isso. e nós vamos terminar mais cedo. Eu falei dias anteriores, não pude participar da live no domingo anterior, mas as nossas festividades estão chegando, né? Exatamente. Aproximando diante, a gente já começa a falar, tá? É isso, já vou até ter marcado aqui no dia 12/9, Ok. dia Muito bem. 12 de setembro, Ok. é dia de Rosh Hashanah, primeiro de Tishrei, tá? Dia Ok. 12 de setembro, Yom Tov. Yom Tov. Pronto. E depois a gente fala mais sobre isso aí. E dia 21/9, ou seja, dia 21 de setembro, é 10 de Tishrei, dia de jejum Yom Kippur, certo? Sim. E assim vai, né? E dia 26 de setembro, primeiro dia de Sukkot, 15 de Tishrei. Sukkot é cabanas. E dia 3 de outubro, é a oitava Assembleia, certo? A gente vai falando aí, a Tá partir bom. disso aí, vamos falando aos poucos aí, para que ninguém fique enganado e se tatubeando aí sem saber o que fazer, tá certo? Ok, Orochi Nakidmo, muito obrigado mais uma vez ao senhor, Orochi Mordecai, e a todos os nossos amigos presentes nesta sala.